e automaticamente está profanando a religião de Yahvé, o Deus de Israel. Por isso que lá no capítulo 8, ele está combatendo com Alexandre, que é o conflito entre o bode e o carneiro. E ele representa ou tipifica o anticristo. Agora, o leopardo, então, tem o seu reinado com 4 asas, o reinado da Grécia dividido, e é um reinado que persiste e permanece até 100 anos depois de Cristo, tendo domínio. Por quê? Vamos ver agora daqui para frente. Após o reino da Grécia ter todos os seus dias de glória, a Roma e o Império Romano toma o espaço e conquista e derrota estrategicamente ou militarmente, não culturalmente, militarmente derrota aos 4 reinos ou as 4 partes do reino que era governada ou que governavam a região e que eram os que ficaram responsáveis por conduzirem o Império Grego, que é fracionado em 4 partes, e são vencidos e derrotados pelo imperador romano. E os imperadores romanos agora vão ser aqueles que vão dominar. O Império Romano tem dinheiro, o Império Romano é forte economicamente, forte religiosamente, porque vai dominar a religião, forte também geograficamente, porque vai ter uma grande extensão de terra sob seu comando, porém tem uma fragilidade. A cultura do Império Romano não é a cultura romana. A cultura do Império Romano continua sendo a cultura grega. E aí surge o Império Greco-Romano, que é o Império, ou uma fusão do Império Grego com o Império Romano, sendo que o Império Grego está conduzindo a cultura e automaticamente politeísmo religioso, e o Império Romano está conduzindo a sociedade, oprimindo ela de uma forma voraz, porque é um império opressor, é um império altamente corrupto e é um império de um grande poder militar e econômico. Com a fusão que tem com o Império Grego, é uma fusão apenas estratégica para ter o Império Grego ser ainda e continuar sendo a língua oficial, o grego. Por isso que no Novo Testamento, no período dos dias de Cristo e nos 100 anos, nos primeiros séculos da igreja, o idioma é o grego. Por quê? O Império era romano, mas o idioma é o grego. A cultura é a cultura grego-romana, uma fusão. Mas também, além disso, tem o politeísmo. Por quê? Porque o politeísmo vem infiltrado, vem trazido e é introjetado na sociedade romana pelos gregos, e os romanos sustentam essa posição. Agora, anos
depois dos 100 anos depois de Cristo, lá no segundo século da igreja, aí o Império Romano começa a dominar sozinho. E no terceiro século, um dos imperadores romanos dá uma desperta, chamado Constantino, e se demonstra cristão, mas aparentemente somente, e com uma falsa cristandade e uma falsa aparência de cristão, ele vai infiltrando e vai modificando algumas questões da religião, e a religião começa a ficar presa ao império e ficar debaixo da tutela do império. Do quarto século até o ano de 1600, quando Lutero vai proclamar a reforma protestante, quem domina e manda na religião é a Roma papal, é o Império Romano. Não só na religião, porque o líder, o Papa, tem influência junto aos imperadores. O Papa tem influência política e subjugava os imperadores da Europa. E o Império Romano, dele vai surgir as 10 principais nações europeias. Por isso é que explica-se o seu poder de influência e de autoridade e de poder decidir o que quer e o que não quer. Porque vocês surgiram de mim, saíram da minha raiz. Quais são esses países? São justamente as 10 principais nações europeias: Alemanha, Itália, Espanha, também vamos colocar aqui Inglaterra, não é? Vamos colocar também os Países Baixos, Suíça, pensei nos Países Baixos, mas aí vamos colocar Rússia, e vamos colocar também alguns países do Oriente, como Japão, Índia, China. Então, o Papa, como líder do Império Romano, como aquele que era o representante de Roma, no aspecto da religião, do catolicismo como a religião oficial, porque era a religião de Roma, tinha poder de até decidir questões políticas e sociais e culturais. E aí, agora, surge o chifre pequeno. E eu vou ler aqui 2 versículos para me dar base no que vou começar a explorar agora. O primeiro versículo diz o seguinte: olha aqui, o versículo 8: eu mostrei os chifres, e eis que surgiu deles um outro chifre pequeno, perante o qual havia 3 dos primeiros chifres removidos pelas raízes. E eis que nesse chifre havia olhos como olhos de homem, e uma boca falando grandes coisas, ou coisas ultrajantes, ou profanas, ou blasfêmias. Versículo 11:
Então contemplei, por causa da voz das grandes palavras que o chifre falava, contemplei até que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e dado à chama ardente. O anticristo, ele vai surgir no período da grande tribulação. Os 7 anos, eu já estou entrando lá no capítulo 9 agora, para explicar o capítulo 7, vou entrar no 9. Os 7 anos da grande tribulação, que Daniel apresenta como 70, que são os 70 anos, não é? Não podemos confundir os 70 anos, ou as 490 semanas, que são 70 semanas de anos, confundir com os 70 anos de cativeiro profetizado por Jeremias. Aqui são Daniel, é 70 semanas de anos, 490 anos. Esse período tem a 70ª semana, que vai tornar-se realidade após a igreja ser arrebatada. A igreja não participa da 70ª semana de Daniel, ou seja, o período de tribulação e grande tribulação. No período de tribulação, vai ter um falso profeta, que é um líder religioso, que tem acesso a todas as terras e partes, e países, nações, regiões, que vai ser dado a ele poder até fazer descer fogo do céu, como diz Apocalipse 13. Agora, alguns escatólogos defendem que o anticristo pode vir de Roma, por 3 questões. Primeiro, porque o Papa é apresentado como sua santidade, e aí Daniel fala que ele procurou ter a condição de Altíssimo e de Santo, e até procurar ser chamado de Deus, né? Usar o trono de Deus, assentar-se no trono de Deus e ser cultuado, reverenciado. O Papa, em alguns momentos, países, ele é cultuado e reverenciado. E ele inverteu a verdade e modificou a canonicidade das Escrituras Sagradas. E ele tem também o poder de ser um estrategista político em nome de uma falsa paz que ele apresenta e propõe. Então, algumas características que podem indicar, mas é um grande erro. Agora eu vou corrigir aqui o que alguns católicos dizem, de ficar apontando e asseverando que é o Papa. Por quê? Porque o anticristo, ninguém sabe, e a Bíblia não diz, dá as características. A Bíblia dá as características, mas não diz o nome, não diz também a região declaradamente, e não diz a idade, e nem a cultura, o idioma, a raça. Então eu não posso chegar e dizer: olha, é o Papa Francisco, ó, é o Joseph Ratzinger,
Ó, é o fulano, é o ciclano, é o beltrano. Não! Por quê? Porque a Bíblia não diz. E se a Bíblia não diz, quem sou eu para dizer? Os inquiridores, querendo pegar Jesus, chegaram para Jesus e perguntaram assim: e tu sabes a hora que isso tudo há de se cumprir? O que ele respondeu? E ele era Deus, porém estava agora em estado carnal, o verbo encarnado. E ele diz: nem eu, nem os anjos, somente meu Pai que está no céu. Então homem nenhum pode chegar, assumir um púlpito e dizer: o anticristo é esse. Eu não faço isso. E não me pergunte sobre quem é o anticristo, porque eu não vou te responder, porque eu não sou a Bíblia, e não estou na condição, e ninguém está na condição, e a ninguém foi dado a revelação de quem é o anticristo. É dado as características. Paulo fala que ele é o homem da iniquidade, Paulo fala que ele é o homem do pecado, Apocalipse, João fala que ele é a besta que sai do mar, Daniel fala que ele é o chifre pequeno, que ele é o iníquo. Ele também será o líder mundial. E aí vem os 10 chifres agora. Por que os 10 chifres? Porque os 10 chifres são os 10 reinos que darão suporte para o anticristo na batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon